Ora, pois bem, como dizia, o que restou foi uma dívida colossal. Uma dívida fruto de um modelo de governação, que resultou de um modelo de governação keynesiano, onde o motor da economia foi o investimento público, mas não se teve em conta que a economia da região é uma economia aberta, altamente dependente do exterior e ficamos sempre dependentes dos recursos que fomos tendo capacidade de ir buscar e nunca conseguimos criar investimento cá que fosse reprodutivo. Por isso é urgente e necessário sair deste modelo. Mas sair deste modelo temos que ter em atenção que não se pode sair de um modelo de governação que impôs estes constrangimentos à região, atacando só na economia pura. Não podemos olhar só para a economia pura. Temos que olhar para a economia, mas de uma forma que atravesse os diversos sectores da governação e que atravesse os diversos sectores da sociedade. Por isso mesmo, um dos grandes problemas que temos hoje, que é a dívida pública, ela deve ser paga, e o PS, ainda nestes dias, já apresentou um plano alternativo para o resgate da dívida da Madeira, que eu devo dizer que grande parte concordo, e à velocidade que as coisas estão a acontecer há 3 meses atrás ou há 2 meses atrás, era impossível dizer tudo o que ia acontecer, até porque não se tinha conhecimento da realidade total da região. Esta dívida tem que ser paga a um ritmo suficiente para não ficarmos com o peso da dívida ad eterno, mas também não matarmos a economia e a sociedade madeirense, não ficarmos com uma terra vazia, porque vai toda a gente embora, porque é impossível viver aqui. E por isso mesmo, 3 medidas fundamentais para a dívida, para o pagamento da dívida. Primeiro, sabemos que não é possível pagar a dívida com recursos próprios. Temos que ter a ajuda, de facto, do Estado. Segundo, temos que criar receitas para o pagamento da dívida. Não se pode hipotecar a economia da região para pagar a dívida. Temos que criar receitas extraordinárias. Eu proponho, na minha moção, dois tipos de receita. Uma primeira receita, para aqueles que nos visitam, aplicarmos uma taxa, por forma a que essa taxa seja diretamente utilizada no pagamento da dívida. Uma taxa simbólica, e acho que aqui também, até para o trabalho parlamentar, se isto se puser e quando vier a se pôr, deve haver espaço para negociação. Nós propomos uma taxa de 2 euros para cada pessoa que entre na região. Cada visitante que vem cá fazer turismo. Segunda receita, uma taxa sobre as receitas do Casino da Madeira. Isto implica, naturalmente, uma alteração ao Estatuto Político e Administrativo, mas, como também, noutros momentos da moção, defendo a alteração do Estatuto Político e Administrativo, entendo que, quando se fizer, devemos ter este aspecto em atenção. Por outro lado, é importante credibilizar, não só ter soluções, e que aqui estão apresentadas de uma forma simplista, mas apresentar também uma forma de credibilizar a nossa ação pública. E por isso entendo que o Governo Regional tem que se comportar como pessoa de bem. O Governo Regional tem que pagar aos seus fornecedores, tem que injetar dinheiro na economia da região, uma vez que a economia está refém de um modelo de governação que foi criado por este poder. E, portanto,
Se este poder cria um modelo keynesiano, mas depois comporta-se como caloteiro, obviamente está a matar a economia. E o que nós pretendemos é que, de facto, o Governo passe a se comportar como pessoa de bem. Neste sentido, apresentamos a solução que o Governo, quando contratualiza serviços, deve já criar um plano de pagamentos em que claramente diminua a margem de lucro daqueles que são os seus prestadores de serviço em função do compromisso que efetivamente vai pagar a tempo e horas, para que não crie expectativas nos empresários, no tecido empresarial, que vão receber e acabam por nem recebem muito, nem recebem pouco. E, portanto, este caminho parece-nos importante. Por outro lado, é necessário também ter em atenção uma outra questão, que este poder regional tem feito cavalo de batalha. A Zona Franca. Há quem diga que a Zona Franca vai desaparecer. Nós entendemos que a Zona Franca não deve desaparecer. A Zona Franca é importante para a região. Enquanto existirem zonas francas pelo resto do mundo, e particularmente na Europa, também tem de haver na Madeira. Não podemos dar-nos ao luxo de rejeitar esta fonte de recursos. Agora, o que é fundamental é que a Zona Franca não seja um dos pilares da economia da região, não seja um dos principais financiadores da região. Porquê? Porque a Zona Franca, de facto, depende apenas de uma decisão administrativa da Comissão Europeia. E, se isto acontece, qualquer decisão administrativa de um poder que nós não temos capacidade de escrutinar com o devido peso, digamos assim, com força da nossa parte, nós somos, de facto, o elo mais fraco nesta relação, Comissão Europeia, Madeira ou Portugal, Zona Franca, e, portanto, não teríamos capacidade de influenciar esta decisão. Aliás, foi o que aconteceu e a deslocalização das empresas que está a acontecer. Portanto, precisamos da Zona Franca, precisamos dar condições para que a Zona Franca exista. Ela deve ter contrapartidas para as empresas que lá estão, também em ordem à criação de emprego. É importante que a Zona Franca também crie emprego para se manterem as empresas, mas não aceitamos que isto seja o pilar da nossa economia, porque, como depende de uma decisão administrativa, não podemos estar sujeitos a, de um dia para o outro, ter uma diminuição de recursos tão grande. Por outro lado, também não podemos aceitar esta imposição que o Orçamento de Estado coloca da tributação das mais-valias desta forma, porque isto é o apelo, claro, às empresas para saírem da região. E, portanto, mais uma coisa que temos que rejeitar, porque é preciso criar competitividade às empresas que também cá estão. Por outro lado, quando eu digo que é necessário terem atenção à economia de uma forma transversal, temos que ter em conta que o Partido Socialista não pode esquecer que tem também a responsabilidade de apresentar propostas para uma dinamização da economia. E, por isso, a aposta que há uns anos atrás se fazia nos serviços e que agora falhou, vemos o atual poder dizer que agora a aposta tem que ser para o sector primário. E até dizem que não vai haver diminuição de recursos no sector primário e na agricultura. Acontece que a agricultura foi, de facto, dos sectores que, teoricamente, teve mais recursos financeiros na região e é daqueles sectores que mais foi vetado o abandono, porque os recursos financeiros para a agricultura não foram colocados ao serviço da agricultura. E isto levou a que as pessoas se afastassem da agricultura. Hoje estão-se a aproximar novamente, também de manhã o nosso convidado, o Thomas, também fez referência a isso,
temos que ter atenção a isto. É preciso criar uma agricultura competitiva. É preciso trazer, de facto, pessoas para a agricultura, mas de forma que as pessoas sintam que na agricultura têm um futuro. E, por isso, temos que atuar profundamente neste sector, criar condições para que haja o emparcelamento das parcelas de terreno, para que haja uma agricultura mais, parcelas maiores, onde possa haver uma prática agrícola mais competitiva e onde os agricultores se possam associar com esse emparcelamento e possam tirar dividendos daí de uma forma mais rica. Por outro lado, hoje é triste dizê-lo, mas não podemos pensar que todos os madeirenses vão continuar a poder ter emprego na região. E para que as pessoas estejam preparadas para a necessidade de sair, nós temos realmente que apresentar soluções que permitam que quem saia bem preparado. Os madeirenses que saírem hoje da região não podem ser madeirenses como nos anos 60 saíram com fracas qualificações. Antes, pelo contrário, nós precisamos que aqueles que tiverem que sair estejam preparados para vencerem nos destinos para onde estiverem. E por isso proponho aqui que haja também a formação que se dê formação na área das línguas para os países de acolhimento onde nós vamos ter pessoas a sair da região, para que as pessoas cheguem lá e estejam realmente preparadas. E se não dominarem a língua, dificilmente conseguem ter mais ter capacidade de sucesso.